E aí, pessoal, vamos lá. Vamos continuar. A gente vai continuar a série, então, do exame físico respiratório, tá? Dessa vez, respiratório. Bom, então a gente ainda está na inspeção geral, porque a gente falou de coisas que a gente faz inicialmente mesmo, como avaliação de cianose, oximetria, dispneia. A gente viu tudo isso nos primeiros vídeos e estamos seguindo mais ou menos um roteiro. Então, dessa vez, dentro da inspeção geral, a gente vai falar de um som. E, embora um som no exame físico respiratório seja algo devidamente avaliado pela ausculta com o uso de um estetoscópio, eu acho interessante a gente já poder falar sobre isso nessa fase, porque alguns desses sons auscultáveis podem ser ouvidos com o ouvido nu, vamos dizer assim, sem o uso de estetoscópio. A gente consegue ouvir esse som mesmo sem usar o estetoscópio. E o som que eu queria falar especificamente hoje seria o estridor. Estridor. Essa palavra vem do latim, significa ranger, ok? Bom, o estridor é um som bastante semelhante ou acusticamente idêntico, no final das contas, embora tenha diferenças que são importantes para diferenciar, mas que são acusticamente idênticos aos sibilos. Eles são tão acusticamente idênticos aos sibilos, com poucas diferenças entre elas, que alguns autores dizem que o estridor é um subtipo de sibilo. É um subtipo de sibilo. E a identificação do estridor dessa forma é porque o estridor é um som que é ouvido comumente sem a necessidade do estetoscópio, e por isso eu vou falar sobre ele, para que ele não seja confundido com os sibilos habituais que a gente costuma ouvir muito mais comumente do que o estridor, porque os sibilos são mais comuns do que os estridores, tá? Então, olha só. Deixa eu só apagar isso aqui. Tá, legal. Então é o seguinte. Então vamos descrever sibilo. Embora eu vou falar de sibilo quando a gente for falar de ausculta, muito mais especificamente, mas vamos lá. Olha só, tanto o estridor quanto o sibilo é um som, ok? E esse som, ele tem algumas características. Ele é um som musical, ok? Ele é um som contínuo. Ele é um som de pitch alto. Aqui eu vou falar alto ou um som agudo, ok? Ele é mais fino, agudo. Ele não é grave, grosso, ok? Ou baixo, tá? Então ele é um som musical, contínuo, né? Agudo, que pode ser monofônico ou polifônico, a depender da causa do sibilo, que pode ser inspiratório ou expiratório,
embora ele seja mais comum, você encontre ele como um som expiratório, ok? E são sons provocados pela oscilação de uma parede, oscilação das paredes opostas de uma via aérea quase totalmente obstruída. Opostas de uma via aérea quase totalmente obstruída. Obviamente, quase totalmente obstruída, porque se ela estiver totalmente obstruída, não produz som. Ok? Então seria uma via aérea tem uma diminuição da luz e a vibração da parede na hora que o ar passa, nesse aumento de resistência ao fluxo de ar, produz esse som característico que, clinicamente, você vai ver como um miado ou um piado de passarinho. Ok? Legal. Então, olha só. Sibilo é comumente associado à asma, e aí quando a gente for falar de sibilo especificamente, a gente vai ver que, obviamente, existem uma série de outras patologias que produzem esse som característico, além da asma, que a gente tem que estar atento. Mas vamos lá, voltando para a nossa fala sobre estridor. O estridor, então, sendo um subtipo de sibilo, ele tem pouquíssimas diferenças em relação ao sibilo. Então, olha só, estridor é sim um som também musical, ok? Eu não sei, eu acho que talvez o fato dele ser contínuo, e aí eu vou fazer um comentário aqui. Quando se diz que o som é contínuo, é porque ele dura mais do que 250 milissegundos. E aí, os sons descontínuos, adventícios, a gente vai falar isso em ausculta, seriam os estertores finos, os estertores grossos, tá? Eles têm uma característica, ele é mais um ruído. Como eles são mais contínuos, eles têm uma sonoridade que é musical. É como se fosse um som de algum instrumento tocando, tá? Então é isso. O estridor geralmente é um som, vamos dizer assim, menos musical do que habitualmente os sibilos são. Tá? Ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, grosseiro. Mas não necessariamente, tá? Essa não é uma diferença importante entre estridor e sibilo. Então, o estridor também é um som contínuo e estridor também é um som agudo. Ok? E aí o som agudo, eu acho que vocês todos entendem, a gente está falando de agudo ou grave, baixo ou alto, tem a ver com o pitch do som. Então, um som mais agudo, por isso que lembra mesmo um piado ou um miado. E esse som pode ser monofônico ou polifônico, assim como os sibilos. Monofônico ou polifônico. Vamos lá. Só para a gente entender isso aqui. Um som monofônico, ele tem uma nota só. Ok? E aqui o polifônico são várias notas. Então você consegue ouvir esse som agudo em várias notas agudas diferentes. Polifônico tem a ver com múltiplas vias aéreas obstruídas. Monofônico por uma via aérea obstruída, por isso que faz um som único, com um tom único, uma nota única, tá? Os estridores também podem ser polifônicos, embora eles sejam mais monofônicos. Mas também essa não é a diferença fundamental. E aí agora chega a diferença fundamental. Os sibilos são sons que podem ser inspiratórios ou expiratórios, e eles são mais comumente expiratórios. E aqui vem a primeira diferença. O estridor é um som exclusivamente
inspiratório. Inspiratório. Essa é a primeira diferença fundamental entre sibilo e estridor, tá? Vocês vão encontrar aí no YouTube, se vocês colocarem estridor, fazem pesquisa com termo em inglês também, porque vocês vão ter vídeos melhores. Vocês vão ver, geralmente, estridor em crianças, é muito comum, porque as patologias que provocam estridor têm a ver com obstrução de vias aéreas mais proximais, são muito mais comuns em crianças menores. Então você vai ver muita criança com estridor, você vai ver um som que é basicamente inspiratório, exclusivamente inspiratório, tá? Uma das causas seria a obstrução de via aérea superior, por exemplo, por objeto estranho. Então, geralmente, você vai ver alguém respirando meio... Que legal, né? E eu não fiz o vídeo, então vocês não vão ver minha careta quando eu faço essa imitação, então eu não vou virar meme. Então tá. Então essa é uma diferença, uma primeira diferença exclusivamente inspiratória. As duas estão a ver com obstrução de via aérea, tá? Só que aqui vem a segunda diferença fundamental. O estridor, ele é um som melhor audível no pescoço. E aqui é importante semiologicamente, porque na hora que você ouvir esse som agudo na avaliação inicial de um paciente com aparentemente uma doença respiratória e parece que ele está sibilando, auscute o pescoço. Porque se esse som sibilante ele é mais óbvio no pescoço do que no tórax, o paciente tem um estridor e provavelmente a obstrução do paciente é de vias aéreas mais proximais do que distais. Então, vou colocar aqui, ó, obstrução, vias aéreas mais proximais. Então, seria faringe, laringe, aí tem corda vocal ali no meio, traqueia e bronquiofonte. Geralmente, obstruções mais centrais e proximais estão relacionadas à produção de estridor, ok? Do que de sibilo, ok? Beleza, acho que o vídeo é basicamente isso. Acho que a ideia é essa, de vocês entenderem que o estridor é um som importante porque significa obstrução mais alta. Então, ele é importante para a identificação de obstrução de via aérea superior. Na avaliação inicial, isso é muito importante porque isso é um sinal de emergência, principalmente em pacientes pediátricos, ok? E não se confundam esse som como se fosse um sibilo qualquer, significando broncoespasmo, e se você vai lá nebulizar com broncodilatador, você vai matar o paciente. O paciente vai acabar morrendo por atraso diagnóstico, e é isso que a gente não quer. Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo.